Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. E eu vou te pedir para você abrir sua Bíblia hoje em dois textos, tá bom? O primeiro deles, nosso texto base, vai ser o Salmo 121, versículos 1 e 2. Esse é o nosso texto base. Mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia também em Gênesis 22, porque eu vou ensinar hoje um conceito que a gente vai ver ele demonstrado na história de Abraão. Então, primeiro texto de hoje, Salmo número 121, versículos 1 e 2, e depois nós vamos lá para Gênesis, capítulo 22. Abre teu coração, abre os teus ouvidos, Deus vai falar contigo. Salmo 121, gente, versículos 1 e 2, diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mais uma vez, levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, essa expressão, levanto os meus olhos, elevo os meus olhos, no hebraico ela tem um significado filosófico muito profundo. E eu quero compartilhar isso com você. Essa expressão no original seria Nissa Einaim, levante os olhos. E é interessante que a primeira vez em que essa expressão aparece na Bíblia é justamente na história de Abraão, quando Abraão está levando o seu filho Isaque para ser sacrificado. Essa história é muito conhecida, o tema do devocional não é ela necessariamente, mas eu quero ler com você, conforme eu falei, são dois textos hoje, porque eu quero que você visualize essa expressão aqui na história de Abraão. Então, Gênesis capítulo 22, versículo 4, vai estar escrito assim, ó: no terceiro dia de viagem, versão NVI, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Você vai ver que em algumas versões está escrito Abraão olhou. Em outras versões já está escrito Abraão levantou os olhos. Essa expressão, olhar, levantar os olhos, é justamente Nissa Einaim, que é um termo no original que diz respeito a você erguer sua cabeça e olhar. Só que essa, gente, esse não é apenas um comando físico. Não é no sentido de você quer mostrar algo para alguém no celular, só fulano, olha isso aqui. Não. O levantar os olhos é um chamado para você enxergar além do que os seus olhos naturais podem ver. Guarde isso. Levantar os olhos diz respeito a um chamado de Deus para você enxergar além do que os olhos naturais podem ver. E não é esse o chamado de Deus para toda a nossa vida. Se você é filho de Deus, filha de Deus, se você procura viver a vida de acordo com a palavra de Deus, o seu chamado é esse. É para enxergar a vida, para enxergar as situações, para se enxergar com os olhos que vão além dessa perspectiva física. Quando você enxerga com os olhos naturais, você enxerga cores, enxerga tamanhos, enxerga situações, mas os teus olhos espirituais, eles te fazem enxergar além. Ontem coloquei um post no meu Instagram falando sobre fé, e fé é a certeza daquilo que não se vê. Por isso que muita gente fala assim, enxergar com os olhos da fé. Porque tem coisas que você não vai ver com esse olho natural. Você vai ver com os olhos da fé. E por sinal, nesse post eu compartilhei algo sobre um entendimento, né? O que é andar com fé. Talvez você diga assim, Thiago, eu acho que essa é uma expressão poética, motivacional, mas eu não entendo o que é andar por fé. E eu quero te mostrar esse exemplo que vai ajudar a clarear muito o seu entendimento. Imagina que você está num hotel, um corredor grande, tá? Aquele corredor de hotel onde tem vários quartos. E aí você tem, muitas vezes em hotéis, pousadas, a iluminação do lugar é sensorial. Tem o chamado sensor de movimento. Aí você passa pelos lugares, a luz vai acendendo, né? Muitos condomínios também, você vai subindo ali a escadaria dessa forma. Você vai subindo, a luz vai acendendo. Você vai passando pelo lugar, a luz vai acendendo. Andar pela fé é algo muito semelhante a isso. Por quê? Imagina agora você, num corredor de hotel, onde a iluminação é com sensor de movimento. Só que você não se moveu, tá tudo escuro.
Se você andar, a luz vai acender. Se você não andar, o corredor vai continuar escuro. Sabe por que a gente precisa andar? Porque a gente precisa da fé. Quando a gente não tem fé, a gente fica pensando assim, ó, Deus, acende a luz primeiro, depois eu ando. Deus, acende a luz primeiro, depois eu caminho. Acende a luz primeiro, depois eu saio do lugar. Isso denota medo, insegurança e falta de fé. Caminhar pela fé é justamente dar o passo crendo que a luz do corredor vai acender. Nesse caso, eu estou falando de uma luz natural, que tem uma lâmpada que tem um sensor de movimento. Mas no mundo espiritual é assim também. Se você for olhar a história de Abraão, gente, Abraão ele tem uma chamada linda, ele é chamado de pai da fé, ele tem um chamado lindo, perdão, é chamado de pai da fé. E quando Deus fala com ele a primeira vez, o chamado de Deus para Abraão é muito resumido, não tem muitos detalhes. Deus fala assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que tem um detalhe aqui que muita gente vai passar batido. Às vezes, quando você está num lugar que é muito escasso, é mais fácil você sair, é mais fácil você romper. A gente tem várias histórias no Nordeste do Brasil, por exemplo, de pessoas que deixaram. Rapaz, perdão. Pessoas que deixaram um interior que não era tão desenvolvido para irem para as capitais dos estados, ou também um êxodo muito comum de nordestinos que vão para a região do sul do Brasil em busca de mais oportunidades, em busca de melhores condições. Então, a pessoa que faz esse movimento, normalmente ela pensa assim: olha, a situação aqui está ruim, a situação aqui está limitada, eu vou para um lugar onde eu tenho mais possibilidade de prosperar, de crescer na vida, de oferir riqueza, de conseguir me sustentar. E tudo isso é bênção, é maravilha. Deus te abençoe onde quer que você for, faça esses movimentos debaixo da vontade de Deus. Mas muitas vezes é desafiador nós sairmos do que está dando certo para irmos para o incerto. Gente, isso é muito forte. Por que eu digo isso? Abraão, ele não era um mendigo, não era um andarilho, não era uma pessoa qualquer, não era alguém que ganhava 1 ou 2 salários mínimos, não. O pai de Abraão, se você for estudar a história da família de Abraão, você vai ver que o pai de Abraão era muito, 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 muito rico. Abraão já era um cara muito rico de gerações. Então ele era um cara com a vida completamente resolvida. Ele era um cara com a vida, digamos assim, sem nenhuma grande dificuldade, sem nenhuma grande incerteza. Ele já estava com a vida dele feita. É claro que ele não tinha filhos ainda, Sara, sua esposa, era estéril, mas digamos assim, caso a esposa dele não fosse estéril, nós poderíamos até dizer, olha, Abraão já resolveu a vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos, ele tinha a sua condição completamente estabilizada. Agora, Deus, ele tem esse costume de nos chamar da nossa zona de conforto para nos levar para uma zona de desconforto. Muitas vezes o chamado de Deus envolve isso. Você está ali no lugar bem estabilizado, está tudo ok. Quando você pensa assim, Tiago, agora sim vou relaxar. Aí Deus vai e te puxa para um outro estágio, te puxa para um outro nível, te puxa para um outro lugar. Deus costuma fazer assim. Se você já caminha com Deus há algum tempo, você sabe que é assim que Deus faz. Quando você começa a ficar um pouco confortável, Deus vai e te tira. Por quê? Porque Deus está te esticando. Deus está te levando para um lugar onde você vai ser mais abençoado, mais usado por Ele, você vai contribuir mais para a vida das pessoas. Deus faz assim. Então, quando Deus chama Abraão, Deus não dá detalhe nenhum. Pega um cara que está completamente estabilizado e fala assim, ó, larga tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Gente, eu garanto a vocês que muitos de nós não obedeceria a esse chamado de Deus. Note que Deus chama, Deus convida Abraão. Deus não obriga Abraão. Deus não bota uma arma na cara de Abraão e fala assim, se você não for, eu vou lhe matar. Não, não tem isso na Bíblia. É um convite, é um chamado. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus quando nós estamos numa zona de conforto. Quando Deus quer nos tirar desse conforto. Mas eu te pergunto, quem seria Abraão se ele não obedecesse a Deus? Talvez a gente nem ouviria falar na história de Abraão. Se Abraão não tivesse obedecido a Deus, não tivesse dito sim a esse chamado de Deus, não tivesse caminhado nesse escuro, a gente nem saberia quem é Abraão. Mas por ele obedecer, ele é considerado o pai da fé. Ele é uma referência de fé, não só para os judeus, para todos aqueles que creem no Deus de Abraão.
E isso é tão lindo, gente, que Deus, muitas vezes, ele se apresenta como o Deus de Abraão. Já pensou isso? Deus chegar para você e falar assim: olha, eu sou o Deus de Tiago, eu sou o Deus de Lucas, eu sou o Deus de Marcelo, eu sou o Deus de Adriana, eu sou o Deus de Inês, eu sou o Deus de Andressa, eu sou o Deus. Gente, Deus dizer, olha, eu sou o Deus de fulano de tal, isso é algo muito, 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 muito forte. Você gostaria de ser alguém que é referência para outras pessoas em termos de expor a glória de Deus, em termos de identificar a Deus? Obedeça a Ele. Tenha certeza que Deus, ele vai te fazer uma referência onde você for. Então, para falar dessa história de Abraão, quando ele vai ali sacrificar Isaac, quando a Bíblia fala assim, ó, levante os olhos, a Bíblia não fala apenas para Abraão levantar os seus olhos físicos, é para ele enxergar além. Se você for reparar bem na história do Gênesis capítulo 22, onde Abraão leva o filho dele para ser sacrificado, Abraão não leva o filho dele tipo, vem aqui do quarto para a garagem, que eu vou sacrificar você. Não, vamos ali no quintal de casa ali rapidinho, eu quero fazer o sacrifício. Não, não. O espaço onde ele, a distância dele sair de casa, para ele chegar no lugar onde ele sacrificar Isaac, tem um tempo de caminhada ali que dura alguns dias. Então, quando Abraão vai caminhando com Isaac, uma caminhada que dura vários dias, eu fico imaginando ele andando com o filho dele do lado, e aqueles pensamentos ali na mente dele, e o filho dele sem saber, né, inicialmente, que ele seria sacrificado, e aquela incerteza, e as pessoas, os servos de Abraão estão seguindo ele sem entender nada, o que é que vai acontecer. A Bíblia fala que Isaac até pergunta, né, meu pai, mas cadê o cordeiro? Tem a lenha, tem o material, tem a equipe, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? Eu imagino o coração daquele homem sendo mexido em tantas emoções, em tantas perguntas que lhe faziam, mas nesse momento de dúvida, nesse momento de incerteza, nesse momento onde as coisas ao redor parecem não se encaixar, nós somos convidados a levantar os nossos olhos. Ei, levante os seus olhos. Olhe para Deus. Já reparou que eu vou fazer aqui do controle do meu ar-condicionado um celular, tá? Eu faço a transmissão do celular, não posso pegar ele aqui. Então imagine que aqui é o meu celular. Já reparou que a gente sempre usa o celular, a maioria das vezes, olhando para baixo? Ninguém usa o celular assim, só para tirar uma selfie no máximo, né? A maioria das pessoas usam o celular assim, ó, o tempo todo olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo. E esse vício em olhar para baixo tem nos destreinado de olhar nos olhos uns dos outros. Já parou para reparar isso? E mais, esse vício de olhar constantemente para baixo tem nos impedido de levantar os olhos e olhar para cima. Quando Davi fala assim, ó, elevo os meus olhos para os montes, essa expressão montes, naquela época a gente não tinha avião, não tinha helicóptero, né? Não tinha os grandes edifícios que a gente tem hoje. Então, as coisas mais altas que existiam eram os montes. Quando Davi fala assim, eleva os meus olhos para os montes, ele está dizendo poeticamente, eu elevo os meus olhos para as mais altas alturas, perdoe a redundância, mas só para você entender, para as mais elevadas alturas. De onde me virá o socorro? E quando ele olha para o alto, quando ele eleva os seus olhos, quando ele levanta os seus olhos, ele tem a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes, até nos dias atuais, eu tenho esse costume, você pode ter também, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, mas às vezes, né, quando a gente quer falar com Deus, a gente olha para o céu assim, levanta a cabeça e fala uma frase para cima, como se Deus estivesse apenas lá. Deus está aqui dentro do nosso coração. Mas esse exercício de levantar os olhos não é só um exercício físico, porque até mesmo um cego pode levantar a sua cabeça e erguer os seus olhos para o céu, mesmo sendo fisicamente cego. Esse convite, levantar os olhos, é um comando para a sua alma. É um comando para o seu espírito. Levante os seus olhos, veja além, porque você foi chamado para caminhar pela fé. Você foi chamado para enxergar coisas que os olhos naturais não enxergam. Você foi chamado para enxergar de acordo com os olhos de Deus. Meu pai, isso aqui é muito forte. Então vamos caminhar, gente. E aí no versículo, olha só, no versículo, peguei o versículo 4 e o versículo 13. Vai comigo aí, Gênesis 22 agora, versículo 13, a mesma história. Abraão, Isaac, ele está levando Isaac ali para ser sacrificado. Já está na parte mais avançada aqui do sacrifício, o momento, inclusive, que Deus interrompe Abraão de sacrificar Isaac. Aí o versículo 13, na verdade o 12,
Diz assim, ó, o 12. Aliás, vamos do 11, né? Do 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 13 agora. E Abraão levantou os seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Observe, o carneiro já estava lá. Só que Abraão, ele enxerga quando? Quando ele levanta os olhos. Você precisa entender isso, esse princípio hebraico de levantar os olhos não é algo meramente físico. A partir de hoje, quando você ouvir isso, levante os seus olhos. Você vai perceber que não é apenas um movimento geométrico, angular, de você olhar para cima, verticalmente, mas é da sua alma buscar do alto uma visão que você não está tendo agora. O carneiro estava lá o tempo todo, mas Abraão só viu quando ele levantou os olhos. Eu quero te ensinar uma coisa aqui. Quando você levantar os olhos do seu coração para Deus, você vai enxergar coisas que já estão ao seu redor, que já estão na sua mão, que já estão dentro de você, que hoje, pela sua limitação, você não está enxergando. Tem potenciais dentro de você que você não enxerga, porque você ainda está olhando com os olhos naturais. Tem oportunidades diante de você que você ainda não enxerga, porque ainda você está olhando com os olhos naturais. Mas Deus está falando com você nesse momento. Levante seus olhos. Erga os seus olhos. Levantar os olhos diz respeito a enxergar o que Deus quer que você veja. Gente, isso é muito forte. Eu quero fechar esse devocional aqui. O tempo passa rápido demais após esse nosso devocional. Eu quero fechar aqui esse nosso devocional falando que Abraão, quando ele vê o cordeiro ali, o cordeiro, ele é uma representação de Jesus, né? O sacrifício vivo, que milênios depois morre na cruz por nós. E esse cordeiro, ele é o símbolo justamente de uma provisão. Assim como andar por fé, muitas vezes parece ser um caminhar no escuro, parece ser um salto no escuro. Às vezes levantar os olhos parece uma tentativa de assim, vou ver se vai dar certo. Tiago, será que isso aí vai dar certo? Será que esse devocional vai dar certo? Será que essa mensagem é verdadeira? Levante os seus olhos, você vai experimentar. Quando você levantar os seus olhos, você vai ver a provisão. Às vezes, vou fechar com isso aqui o devocional. Às vezes, nós queremos primeiro a provisão para depois dar o passo de fé. Só que aí você não precisa de fé. Se você tiver a provisão, você não precisa de fé. Fé é você crer antes de ver. Entende? Vamos para um exemplo básico aqui. Digamos que alguém diga assim, Tiago, vá na loja tal e compre tal coisa que custa 50 mil reais. Eu falo assim, não, peraí, eu não tenho esse dinheiro aqui. Não, pode ir, Tiago. Quando você for, o dinheiro vai aparecer. Você fica pensando, rapaz, eu não tenho esse dinheiro aqui não. E aí? Vou chegar na loja lá e vou pegar o negócio, chegar lá na boca do caixa, o negócio com 50 mil reais, vou dizer assim, eu não tenho dinheiro para passar, mas estou aqui porque alguém mandou eu vir. Não faz sentido. Parece coisa de maluco. Porque quando você enxerga com os olhos físicos, parece coisa de doido. Parece coisa de quem está sem noção. Parece coisa de quem está fora da lógica. E a fé, de fato, está fora da lógica. A fé está além da lógica. Observe, observe. A fé não nega a lógica. A fé está além da lógica, ok? Fé não nega a lógica. A fé está além da lógica. Ela enxerga muito mais do que a lógica pode ver. Então, digamos que Deus falasse assim, Tiago, vai, que quando você chegar no caixa vai aparecer o valor. Que loucura isso aqui. Que loucura. É exatamente isso que a história de Abraão está dizendo. Ele pega Isaac, ele obedece, ele coloca Isaac no altar, ele coloca a lenha sobre o altar. Quando ele vai sacrificar Isaac, o anjo do Senhor vai lá e fala assim, Abraão, não precisa sacrificar não. Eu provi o cordeiro eu providenciei o cordeiro para você sacrificar no lugar do seu filho. Você já mostrou sua fidelidade. E quando Abraão levanta os olhos, ele vê a provisão. Quando você olhar com os olhos da fé, você vai enxergar a provisão onde não tem aos olhos da carne. Onde não tem aos olhos da carne. Quando você levantar os seus olhos, você vai dar passos de fé que pessoas que não estão vendo o que você está vendo, elas não vão entender. Às vezes, gente, nós perdemos muito tempo buscando validação de pessoas que não estão vendo o que a gente está vendo, que não ouviram de Deus o que a gente está ouvindo, que não estão lendo a palavra de Deus que a gente está lendo, que não receberam no coração o chamado que nós recebemos.
Não adianta você buscar a validação de quem não ouviu de Deus aquilo que você ouviu. Imagine comigo. Pense comigo aí, se Abraão... Deus falou com Abraão ou com Sara para sacrificar Isaac? Com Abraão, né? Imagine se Abraão buscasse a validação de Sara para poder sacrificar Isaac. Sara ia fazer escarcéu. Meu filho não. Desse seu jeito aí, meu filho não. Tanto é que quando Deus... Olha que detalhes, que já fiz até outro devocional sobre isso, mas só retomando. Quando Deus fala que Abraão vai ter Isaac, a Bíblia fala que Sara está do outro lado, ouvindo a conversa. E Sara dá risada, né? E tem até uma discussão entre Deus e Sara. Deus fala assim, Sara, você riu. Aí Sara fala, não ri não. E Deus fala, você riu sim. Não diga que você não riu. Eu ouvi você dando risada. Tanto é que o nome do seu filho vai ser Isaac. E a palavra Isaac significa risada. Então, o próprio nome do filho é um jogo de palavras que Deus fala. Tanto você deu risada, que a partir de agora você vai ter um filho e o nome do seu filho vai ser risada, que é Isaac, no significado de Isaac. Então, quando Deus fala assim, que Abraão vai ter um filho, ele confirma também Sara, para edificar a fé de Sara. Mas quando Deus fala para Abraão sacrificar o filho, ele só fala com Abraão. Por quê? Provavelmente, Sara não teria o nível de fé para entregar Isaac. Entende? Então ele fala só com Abraão. Abraão não fala com Sara, ele não fala com os servos, ele chama os servos, mas ele não fala para onde ele está indo, ele não fala nem com Isaac. Provavelmente se ele falasse com Isaac, Isaac, estou indo ali sacrificar. Isaac ia capar o gato, fala, eu mesmo não. Mas entenda, quando você vai buscar a validação de quem não ouviu a voz de Deus como você ouviu, meu Deus, cuidado com isso. Porque você vai limitar uma palavra profética pela perspectiva de quem não está enxergando pelos olhos da fé. Ei, levante os seus olhos. Existe um novo de Deus para você. Existem muitas coisas do céu preparadas para ti. Às vezes nós desperdiçamos muitas profecias, muitas promessas. Nós desperdiçamos muitas oportunidades de Deus. Porque a gente está o tempo todo com os olhos nas coisas da terra. A gente está olhando para baixo, a gente está olhando para nossas limitações, a gente está olhando para o nosso contexto, a gente está olhando para o nosso estigma, a gente está olhando para o nosso histórico. Mas Deus te diz hoje, levante seus olhos. Quando você levantar os seus olhos, você vai ver aquilo que você sempre precisou ver. E Deus está te mostrando nesse momento. Você crê nisso? Então vamos orar. Quero orar com você para fechar esse devocional. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. Eu quero te pedir que o teu santo encorajamento incendeie, encharque os nossos corações em nome de Jesus. Derrama a tua graça, o teu favor, tua misericórdia sobre nós e nos ajuda a levantar os nossos olhos, Pai, de acordo com a tua vontade e enxergar, perceber o que o Senhor tanto quer nos mostrar. E às vezes pela nossa carnalidade, pela nossa cegueira, nós não enxergamos. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda a nos tornarmos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal agora, deixa um like nesse vídeo. O seu like faz muita diferença aqui para o nosso canal, para essa transmissão chegar para mais pessoas. E antes de você sair, quero que você deixe aqui um comentário sobre qual foi a parte, a frase, o momento, o ensinamento desse devocional que mais marcou o teu coração. Teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler todos, curtir todos e responder todos os comentários por aqui. E no comentário fixado tem 2 surpresas para você que está aqui pela primeira vez. Aproveita lá. Vem com a gente, estamos juntos de segunda a sexta às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.